e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Questões loucas, e justamente o que estava acontecendo, questões loucas, assunto que não nos dizem respeito. Eu e a pessoa que se meteu, que eu e ela realmente, se for, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho nem permissão para isso, né? Mas eu posso dizer bem claro, sem medo de errar, que são questões, justamente como está dizendo aqui, questões loucas que nem eu e nem ela nos diz respeito a nós, né? E ela se meteu e veio logo com um monte de pedrada e eu peguei, me irei, né? Glória a Deus, aleluia. Hoje no 5º dia da campanha, até energia faltou, né? Alguns vizinhos estavam sem energia desde a madrugada e não sei por qual motivo e como isso aconteceu, mas a gente estava com luz, né? Estávamos com luz. Então, hoje é o 5º dia da campanha e agora, né? Agora, depois de 11 horas, né? Que hora é agora? 11h53. Ficou sem luz. Eu acredito que a rua toda. Aqui agora também desligou. Mas estaremos aqui. Minha esposa está aqui do lado. Da glória, crente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, ela não quer aparecer na filmagem. Só porque tá no escuro, né? Não. Glória a Deus, aleluia. Com luz, sem luz, chuva, sol, relâmpago, trovão. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz alcançarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. A noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus encontrei salvação, nele achei, e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o... Olha, voltou a luz, irmãos. Deus faz assim. Olha isso. Glória, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Voltou a luz. E vamos continuar assim, né, irmão? Vamos continuar, né, Jesus? Louvado seja o teu santo nome. Como eu falei, com luz ou sem luz. Agora dá pra ver, a luz ligou e dá pra ver que os buraquinhos da blusa. Ai, Jesus maravilhoso. Vamos continuar. Glória a Deus, aleluia. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta
basta que me toque, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Louvado e eterno seja o teu santo nome, Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai celestial, Deus todo-poderoso. Entramos em tua presença, Senhor, te agradecendo por mais um dia que se passou, te agradecendo, ó Pai, por mais um dia, meu Deus amado, Deus querido, que se inicia. Entramos, meu Deus amado, Deus querido, falta 2 minutos ainda para iniciar este novo dia, Senhor, onde queremos iniciar, onde queremos entrar, Senhor amado, Deus querido, na tua presença, te agradecendo, Senhor, por o dia que se passou e pelo dia que se inicia. Onde cobiache de caçuite coaminar. Oh, Senhor amado, Deus querido, queremos te agradecer, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor nos dá, pelos livramentos que o Senhor nos proporciona, Senhor amado, Deus querido, todos os dias, aqueles que o Senhor revela, aqueles, amado Deus querido, oculto, ó Senhor amado Deus querido, sabemos que o Senhor age em favor dos teus servos, em favor daqueles, amado Deus, Pai celestial, daqueles que te temem. Ó Senhor, o Senhor ama tanto nós, meu Deus, que dispõe pelo menos um anjo no mínimo para estar acampado ao redor daqueles que te temem, ó Pai. Deus amado e eterno, Santo de Israel, te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, queremos entrar em tua presença te pedindo perdão pelos nossos erros, queremos entrar em tua presença te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus amado, Deus querido, lava a nossa alma com o teu sangue, a nossa alma, Senhor, lava com o teu sangue, Jesus, no teu sangue puro carmesim, lava a nossa alma. Corpo, alma e espírito, Senhor, bendigam e exaltem o teu santo nome enquanto estivermos nessa terra, ó Pai. Maravilhoso, santo Deus, Pai celestial. Ó Senhor, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro para que possamos ter parte contigo na Nova Jerusalém, Senhor. Não nos deixe, Espírito Santo, ficarmos de fora por falta de algum detalhe, meu Deus. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Ó Senhor amado Deus querido, nos reveste de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir firme todas as ciladas e investidas de Satanás contra a nossa vida, ó Pai. Nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá o discernimento, nos dá a direção, nos mostra o caminho, Espírito Santo de Deus. Pai amado, Deus querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por este novo dia que se inicia. Pai amado, Deus querido, entramos em tua presença, meu Deus, iniciando o 5º dia, Senhor, da campanha que fazemos aqui em nosso quarto, ó Pai amado, Deus querido, mas também adotamos a campanha da Igreja Pentecostal Deus e Amor, meu Deus. Ó Senhor, o ano da presença, onde está acontecendo em todas as igrejas, meu Deus, Deus e amor, ao redor do Brasil e do mundo, Senhor, campanha do ano da presença, Senhor, invocando a tua presença, Senhor amado, Deus querido, ungindo os teus servos, os teus filhos e filhas ao redor do mundo inteiro, do Brasil inteiro, Pai, com o santo óleo, o óleo consagrado a ti, Senhor. Ó meu Deus amado, Deus querido, recebe, Senhor, esta oração, meu Pai. Oh, meu Deus amado, Deus querido, damos início, meu Pai. Damos início, meu Pai. Demos uma pausa na oração para iniciarmos o nosso propósito com Deus. E agora vamos dar início à mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou em nossos corações. Amém? Amém. Pequei. E agora? E agora, irmão Bruno? E agora, irmã Natália, eu pequei. E agora, o que eu faço? Ô meu Senhor, eu sou teu servo. Ô meu Senhor, eu sou tua serva. Mas eu pequei, errei, falhei. E agora? O que eu faço? Me irei. Fiquei irado. Aconteceu uma situação que eu me irei. Fiquei estressado, me estressei ao extremo, me aborreci, me chateei. E agora, o que eu faço? É normal no decorrer da nossa caminhada vermos pessoas, incluindo até dentro da congregação onde estamos, dizer assim: olha lá, o filho do pastor fazendo isso, isso, isso. Olha lá, a mulher do pastor fazendo isso, isso, isso. Olha lá o obreiro
fez isso, isso e isso. Olha lá aquela irmã lá da igreja, ó, se irou, se revoltou, se chateou, pecou. É normal no decorrer da nossa caminhada encontrarmos pessoas posso dizer que sem uma orientação do Espírito Santo e sem leitura da palavra de Deus, querer apedrejar quando uma pessoa erra, peca e falha. Quero aqui abrir aspas para deixar bem claro de que eu não sou a favor do pecado de ninguém, não passo a mão na cabeça do pecado de ninguém. Porém, temos que entender que não somos juízes, somos transmissores da palavra. Não podemos fazer julgamentos pessoais, temos que julgar conforme a palavra de Deus e mostrar para seja quem for que você quiser que se corrija, baseado na palavra de Deus e não no achismo. Olha meu irmão, olha minha irmã, a palavra de Deus diz assim, 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 e julgar segundo a reta justiça. Jesus ele diz assim: eu a ninguém julgo. Jesus, quando ele fala eu a ninguém julgo, ele fala, claro, que não julga com julgamentos pessoais. Mas se eu julgo alguém, eu julgo conforme a palavra do meu Pai que me enviou. Logo entendemos que o juízo de Jesus é justo, porque Deus ele é justo. Deus ele é o santo juiz. Então, meu irmão, então, minha irmã, me irei, errei, pequei, fiz o que não era agradável aos olhos do Senhor. E agora, o que fazer? Vamos meditar na palavra de Deus em 1 João capítulo 2, somente o versículo 1 e o versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, primeira observação, não está nem anotado, não está nem anotado, né? Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Desde o princípio, quando criou Deus os céus e a terra, e criou Adão e criou Eva, o objetivo de Deus foi sempre de que não venhamos pecar, né? Por quê? Porque Deus é ruim? É claro que não. Porque Ele nos ama, porque o salário do pecado é a morte. Pagamos por todo o pecado. Tudo que pecamos, Deus ele perdoa, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, porém aquele pecado vai ter uma consequência, vai gerar uma consequência, né? Existem casos de consequências de que afetam não somente você, mas pessoas que simplesmente não têm nada a ver com aquele erro, com aquela falha. Eu posso dar aqui inúmeros exemplos, mas o que me vem ao coração agora é o exemplo de Davi. O que a filha de Davi tinha a ver com o adultério do pai? E pagou. Eu costumo dizer que inocentes pagam pelos erros dos outros, até hoje, né? Pagamos pelos pecados de Adão e Eva, não é assim? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Em uma determinada passagem, se não me falha a memória, é Êxodo, Deus fala com Moisés ali para transmitir para o povo: olha, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Já falamos algumas vezes o que significa santo aqui no canal, né? Que santo é uma pessoa que é separada para Deus, né? Viver em santidade é uma pessoa que vive em separação para Deus, se abstém dos prazeres, das concupiscências desse mundo e vive para Deus, não é assim? Então, João, ao escrever o capítulo 2, versículo 1, ele já deixa bem claro: olha, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Deus não quer que a gente peque, né? Uma coisa é o não aceitar o seu pecado, né? Aí tem pessoas que confundem, porque amar com aceitar o pecado. Ah, tá me amando, então aceita o meu pecado. Ah, minha mãe tá me amando, meu pai tá me amando, e a pessoa acha que a gente vai aceitar prostituição, fornicação e tudo mais aquilo que não condiz a palavra de Deus. Amar é uma coisa e passar a mão no pecado é outra coisa. Eu costumo dizer que Deus ele ama o pecador, mas Deus odeia, Deus aborrece, Deus ele tem nojo do pecado. Sabe por quê? Porque ele é santo. Deus é santo.
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ponto final. Se alguém pecar, temos um advogado. Temos um advogado em prontidão 24 horas por dia. Tekatubiá Salamá. Olha só quantas pessoas às vezes precisam no decorrer da caminhada de um advogado, né? Seja não necessariamente ações criminais, mas ações trabalhistas, enfim, posso dar aqui uma série de exemplos onde você tem que pagar um advogado, digamos assim. E se você estiver esperando um advogado aí da defensor público, né? Eu acho que é assim o nome. É uma burocracia grande. E olha o que João fala aqui: não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Ponto final. Então, se irou, pecou, se estressou, se aborreceu, falou o que não devia, procure não fazer mais. Não peque mais. Procure não fazer mais isso. Porém, se errar, se falhar, se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João, ao falar não pequeis, eu me vem ao coração aquela passagem quando um determinado grupo de pessoas estão querendo apedrejar a mulher adúltera. Eles trazem aquela mulher perante Jesus, né? E para tentarem pegar Jesus em algo, eles dizem: olha, essa mulher foi pega em adultério. Este caso, eles dizem assim: esta mulher foi pega em adultério. Mas até hoje, em 2022, vemos casos de pessoas que tentam, né? Que tentam fazer o que aqueles fariseus fizeram com Jesus. Olha, esse cara matou. Olha, esse cara acabou de cometer um assalto ali. Olha, esse cara acabou de, enfim, fazer qualquer outra coisa ali. E Jesus diz aquela passagem muito conhecida dentre nós, né? Aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Parece que até virou normal as pessoas. São dois grupos de pessoas. Tem as pessoas que, porque acham, pelo fato de estar dentro da igreja, elas nunca mais vão errar. Não temos que pensar assim, porque o dia que errar, a gente pode acabar, né? Satanás pegando, né? E geralmente essas pessoas não têm a leitura na palavra de Deus e acabam que se desviando. Olha, você errou, tá vendo? Você queria ser tão certo e errou. Não estou dizendo para não ser, tá? Ser de santos, porque eu, Senhor, sou santo. Não estou dizendo para não ser, estou dizendo aqui, deixando claro, os dois grupos de pessoas. E tem aquele outro grupo de pessoas que cobre com teu sangue, Jesus. E tem aquele outro grupo de pessoas que estão dentro da igreja e para elas ninguém mais vai ser salvo. Ninguém mais vai ser salvo, né? Por exemplo, se um irmão errar ou uma irmã errar, para elas, pronto, ali é o fim. Ó, você viu? O irmão lá? Ó, pecou, viu? Ih, tá acontecendo isso aí, ó. Eita, isso aí é consequência dos pecados, viu? Infelizmente, 2022 tem esse grupo de pessoas. Então Jesus, o João, ao escrever a sua carta, que ele diz: não pequeis. Porém, se pecar, temos o advogado Jesus para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Jesus diz o que para aquela mulher? Olha, vai. Na verdade, corrigindo, Jesus antes fala assim: onde estão os teus acusadores? Né? E ela diz que não ficou, só Jesus diz a palavra de Deus, né? E Jesus diz assim para ela: e também nem eu te acuso, né? Não tem mais ninguém aqui, nem eu vou te acusar. Olha, porém Jesus deixa uma observação bem clara, tá? Jesus, como eu costumo sempre dizer, sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso: Deus ama, perdoa, mas as consequências virão. Eu não sei qual foi as consequências que a mulher adúltera teve,
Mas que teve, porque isso, se não teve consequências, ia contra a própria palavra de Deus, onde diz tudo que o homem ceifar, tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Quando fala homem, é geral, não é porque não tem mulher lá que a mulher não vai pecar, fazer o que quiser e não vai acontecer nada com ela. Não é assim? Então Jesus, ele diz o que para ela? Jesus perdoou, amou, cuidou, sarou, defendeu. Olha que forte isso. Onde cobiache de caso e te coaminar. Não tá nem esboço isso. Jesus fez o que ali com a mulher adulta? Ele a defendeu. Justamente o que estamos fazendo aqui, falando aqui a passagem. Temos um advogado. Jesus foi o advogado daquela mulher. Imagina uma outra situação. Imagina uma outra situação onde Jesus não estaria ali. Aquela mulher seria apedrejada sem dúvida. Sem dúvida. Eles já vinham, imagina a situação, acredito que eles já vinham arrastando ela pelos cabelos, já irados. E aí entra um outro assunto que já vamos estar falando, o que Paulo, se eu não me engano, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele fala uma das frases que ficou gravada no meu coração: irai-vos, mas não pequei. Então eles vinham ali irados e iam pecar. Iam pecar o que eles mesmos acreditavam, as leis de Moisés. E lá na lei de Moisés tem: não matarás. Então eles, além de estar irados, eles iam fazer o que Paulo diz para não fazer: irai-vos, porém não pecais, não peque, né? Então Jesus, ele fez ali o papel de advogado. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pegou? Pegou não? Glória a Deus, aleluia. Não só os nossos. Presta atenção, meu filho, presta atenção, minha filha, em nome de Jesus. Quem você pensa que é? Eu posso dizer assim, sei que vocês estão querendo se colocar naquela condição ali daqueles discípulos que disseram assim para Jesus: Jesus, olha, quando estivermos lá no céu, o Senhor deixa a gente se sentar à tua direita, como quisesse escolher o local, né? Então, meu filho, minha filha, servo e serva de Deus, em nome de Jesus. Jesus, ele veio por todos nós. Todos. Tenta imaginar uma situação contrária. Eu costumo sempre fazer essa comparação. Geralmente, quando eu vou evangelizar alguém, eu peço até ao Espírito Santo para que nunca me deixe esquecer quem era eu, quem era você. Eu não acredito que todo o brasileiro e brasileira nasceu em o que chamamos de berço evangélico, em um lar cristão. Eu acredito que uma grande maioria nasceu sem ser evangélicos. Eu vou dar o meu exemplo. A minha avó era macumbeira. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela morreu e aceitou Jesus. Então, a família toda, ninguém era evangélico. Então aí teve a minha tia que aceitou Jesus, e aí começou, né? Se cumpriu: eu e minha casa serviremos ao Senhor, onde hoje, não me lembro exatamente quantos irmãos são, não sei se são 12 ou se são 14, 16, eu sei que são muitos, né? Se cumpriu: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e se não me falha a memória, só tem um, né? Que falta aceitar Jesus. E o nome do Senhor Jesus será glorificado quando isso acontecer, né? Então, Jesus, ele morreu por todos. Olha, irmãos, só para abrir a sua mente de que Jesus, ele morreu por todos. Jesus, ele morreu inclusive por aqueles que estavam dando tapa na cara dele. Jesus, ele morreu inclusive por aqueles que estavam chicoteando ele. Jesus morreu por também aquele que pregou o prego na mão dele. Jesus, ele morreu também por aquele que deu água misturada com fel, com vinagre, né? Para ele. Meu Deus, eu vou botar aqui inúmeros exemplos. Jesus, ele morreu também por aquele que colocou a coroa de espinho na cabeça dele.
para com isso. Jesus ele morreu por todos. Só que aí tem a cláusula do contrato de Jesus, né? Do contrato de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus ele deu por todos, pelo mundo inteiro. Aí tem a cláusula, para que todo aquele que nele crê. E aí tá a primeira cláusula do contrato aqui, vai dar outro tema gigante, onde sei lá onde é que ia parar, né? Então, temos que crer. Jesus ele morreu por todos? Sim, mas aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. É assim que está escrito. Não sei se é assim na sua Bíblia. A minha tem escrito assim. Se crê e for batizado será salvo. Se não crê, meu irmão, isso é Bíblia, não é julgamento. Já está condenado. Já está condenado. Então olha o que a Bíblia fala. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você tem noção do que é isso aqui, irmão? Olha, a gente dobrou o joelho aqui e se ajoelhou e eu nem tinha noção de que ia vir essa quantidade de informação. Não sabia. Não sabia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você tem noção do que é isso? Faz um estudo do Velho Testamento, como é que era feito a propiciação pelos pecados no Velho Testamento. Meu irmão, era todo um ritual que infelizmente até hoje, em 2022, tem pessoas que agem assim. Degolando o pescoço de bode, matando rolinha, matando pomba, enfim, uma série de coisas que ficou para trás. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos. Eu acredito que na sua está plural também. Nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ponto final. Isso é Bíblia. Vejamos o que diz em Efésios 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E em seguida ele continua, né? Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. E aqui vai uma série de coisas. Onde já algumas dessas falamos anteriormente, mas o que eu quero frisar é aqui. Irai-vos e não pequeis. Aquele exemplo, um exemplo de irar e não pecar é aquilo que eu dei, o exemplo daqueles caras, né, que estavam vindo já irados ali com a mulher adúltera e, consequentemente, se Jesus não estivesse ali, eles iam pecar, eles iam matar, cometer um pecado, né, matando aquela mulher adúltera. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê ponto final, ponto final. Por que eu estou fazendo menção disso? Aconteceu uma situação, eu vou dar um exemplo de mim. Eu gosto muito, quando tem situações que aconteceu comigo, eu gosto muito de dar o exemplo do que aconteceu comigo, né? Aconteceu uma determinada situação onde uma pessoa da família da minha esposa começou a mandar um monte de mensagem, né? Falando uma série de coisas, onde eu agi, eu intervi, né? E mandei um áudio. Como foi o áudio? Falando. Foi vários áudios. Não, eu mandei um áudio no grupo. Mandei só um áudio e saí. No grupo foi. Mandei um áudio no grupo e saí. Falando, né? Especificamente, eu falei com o grupo, né? As pessoas. Como foi que eu falei? Não lembro não, mas foi muita coisa. Eu não tô lembrado direito, irmão, o que foi que eu falei, porque foi num momento realmente de ira, né? Foi um momento realmente de ira, onde eu falei algumas coisas, mas eu falei direcionado especificamente para uma pessoa, né? Uma pessoa, e eu citei até o nome dessa pessoa e falei, olha, em vez de você fazer isso e isso, eu tô falando nesse tom, mas eu falei brabo mesmo, assim como Jesus quando amaldiçoou a figueira, brabo mesmo, né? Em vez de você fazer isso, isso e isso, vai dobrar o joelho, vai orar, vai ler uma Bíblia mais irada, mas falando algumas coisas também para a pessoa fazer que a edificasse, né? E eu fiquei pensando assim, irados, mas não pequeis, né? E me veio essa mensagem ao coração e em seguida eu me acalmei, né? Me acalmei, independente da situação, e pedi perdão a Deus, e eu falei o seguinte: Senhor,
Eu quero que o Senhor crie a oportunidade, né? Embora não quem esteja certo e quem esteja errado, irmão. A palavra que veio de Deus para mim, me exortando já, vamos estar falando sobre essa passagem. E eu disse assim para Deus, no mesmo dia, não foi? Foi no mesmo dia que eu falei assim para Deus, Senhor, eu errei, né? O Senhor, já vou estar falando a mensagem que o Senhor me exortou para vocês possam entender. Então, Senhor, eu quero que o Senhor crie a oportunidade para me se desculpar com essa pessoa pessoalmente, mas é no sentido de fazer a minha parte, né? Não que tem pessoas que pensam assim, o orgulho. Satanás quer pegar muitas pessoas no orgulho. Um exemplo de situação, a pessoa fez uma coisa, vou dar um exemplo de situação, já até falei isso aqui, um exemplo de orgulho. Aquela situação, eu já falei aqui no canal, quem acompanha o canal vai saber do que eu tô falando. Uma situação que aconteceu com Prevenção, lá do supermercado, onde ele veio, fez isso comigo, né? Eu pensei que ele ia me agredir. Assim, no sentido espiritual, ele não tinha como me tocar, porque ali era o próprio Satanás em pessoa ali, irado, né? E ele não conseguiu avançar, né? E Deus falou o seguinte, olha, tu vai jejuar, se consagrar 7 dias por essa pessoa e vai pedir desculpa a ele. E eu perguntei para Deus, Senhor, mas foi ele que veio para cima de mim, né? E eu fiz isso. E assim vai acontecer novamente essa situação. Eu acredito que Deus nos molda sim, para que Satanás ele não venha nos pegar no orgulho. E o que tem de crente, irmão, que Satanás pega no orgulho? Então eu falei assim para Deus, Senhor, o Senhor vai criar uma situação onde eu vou me desculpar pessoalmente com essa pessoa, né? Então eu não sei quando isso vai acontecer, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas esse foi o pedido que eu fiz para Deus, Senhor. Então o Senhor vai criar a oportunidade para mim fazer pessoalmente, olhando no olho da pessoa, independente do que ela fez, eu fazer a minha parte. Me perdoe, e Deus sabe se eu vou estar agindo de hipocrisia ou se é de coração, porque esse sentimento foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, assim, poucos minutos depois do que aconteceu, né? E ao anoitecer, a minha esposa abriu a palavra de Deus, né? Quando a gente faz o culto, aí um dia eu tiro a palavra, um dia ela tira a palavra. E ela abriu justamente em 2 Timóteo. E ela abriu justamente em 2 Timóteo 2. Foi aleatório que você abriu, não foi? Abriu a palavra aleatória, e quando Deus ele tira para exortar, é assim, irmão. É assim, a gente tem que estar atento quando Deus ele fala conosco. E eu peguei na hora. Versículo 23, 24, 25, 26, Paulo fala assim para Timóteo: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Questões loucas, e justamente o que estava acontecendo, questões loucas, assunto que não nos dizem respeito. Eu e a pessoa que se meteu, que eu e ela realmente, se for, porque eu não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho nem permissão para isso, né? Mas eu posso dizer bem claro, sem medo de errar, que são questões, justamente como está dizendo aqui, questões loucas que nem eu e nem ela nos diz respeito a nós, né? E ela se meteu e veio logo com um monte de pedrada, e eu peguei, me irei, né, naquele momento ali. Então Paulo fala assim para Timóteo: olha, rejeita. E aqui foi quando o Espírito Santo me pegou, porque eu não rejeitei. Eu poderia simplesmente ter rejeitado e feito o que Paulo fala. Se eu não me engano, Paulo fala uma determinada passagem que ele diz assim: apartai-vos, porém não os tenhais como inimigo, né? Então era para mim simplesmente ter bloqueado, e rejeitado. A palavra aqui está bem clara, rejeitado, era para mim ter rejeitado, e ela que se consertasse com Deus. Agora eu tenho que me corrigir, porque eu errei aqui, na palavra de Deus, não por se irar. Não, se irar, dobra o teu joelho, entra no teu quarto, pede perdão a Deus. Temos um advogado, Jesus, o justo, está do lado do Pai. Ele é a propiciação de todos os nossos pecados, não só o nosso, mas também o de todo mundo, né? E eu errei aqui. Rejeita. Eu não rejeitei. Eu mirei.
e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender. Eita, isso aqui foi mesmo que 7 escotadas nas costas. Mas sim, aí aqui, meu irmão, aí eu me quebrei todinho aqui, ó. Mas sim, ser manso para com todos. Tá vendo? Como é que é aqui? Com todos. Para com todos. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. E realmente, meu irmão, em que a vontade deles estão presos. Então, realmente, irmão, porque eu não tenho permissão para falar, mas realmente foi um laço do diabo onde tem muitas pessoas envolvidas, né? E acabou que a gente deu brecha, posso dizer assim, bem claro, né? Errei, falhei, já pedi perdão ao Senhor e Deus vai dar oportunidade para mim se corrigir com ela, porque eu não rejeitei esta questão e me irei com ela, né? Porque ela veio para cima de nós e acabei não rejeitando. Era para mim ter rejeitado. Eu errei, Deus já me perdoou, né? E isso aí o diabo não bota na minha cabeça de jeito nenhum, nem nunca colocará. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Enquanto estivermos nessa terra, meu irmão, minha irmã, entenda que você é falha, né? Olha, o apóstolo Paulo, ele vai além, ele fala assim: quem me livrará desse corpo pecaminoso? Que miserável homem que eu sou! Que miserável homem que eu sou! E meu irmão, e eu fiquei, só Deus sabe como foi que eu fiquei. Eu fiquei triste porque eu agi de uma forma quando eu era do mundo. Quando eu era do mundo era assim. Claro que era se irar e pecar, porque era a ira, a raiva e ir pra briga, né? Estádio de futebol e uma série de coisas aqui que não vem nem o assunto tá falando aqui agora. Vai dar um assunto gigante, né? Já está com mais de meia hora de vídeo. Então, meus irmãos, eu acabei agindo parecido com o que eu era no mundo, né? E dei lugar, né? A Bíblia diz aqui no versículo anterior, né? Não ireis, né? E embaixo tem, né? Não deis lugar ao diabo, não é assim? Não deis lugar ao diabo. E eu acabei dando lugar. Para com isso de achar de que você é um super crente que não vai errar nunca. Claro, sem dúvidas que temos que procurar nunca errar, nunca falhar. Procurar fazer o máximo, mas faça como que João deixou escrito: filhinhos, não pequeis, porém se pecar temos um advogado, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 2 passagens me vêm ao coração de Jesus irado, né? Irou-se, mas não pecou. Claro, Jesus é santo, ele não pecou, né? Mas temos que entender que ele veio 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele estava sujeito a errar e falhar, porém, ele não pecou, certo? Ele se irou, sim, mas ele não pecou, tá? Então, Jesus, ele ali no templo, ele chega fazendo o quê? Quebrando tudo, irmão. Você consegue imaginar Jesus quebrando tudo? Eu não consigo imaginar essa cena, Jesus quebrando tudo, mas tem na Bíblia, né? João 2, 15 e 16, né? Olha isso aqui, glória a Deus. Jesus, ele purifica o templo. É o título aqui, você pode estar meditando depois. João 2, do versículo 12 ao 25. Mas vamos trazer para a meditação o versículo, a partir do versículo 14 diz assim: e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. Versículo 15: e tendo feito um açoite, eu não consigo imaginar essa situação, mas aconteceu. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda.
E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me comiu. Amém? Então aqui é uma passagem muito linda, né? Se Jesus permitir, depois estaremos trazendo mais a reflexão das duas passagens que vamos falar, né? Essa, que é o primeiro exemplo que me veio, e o segundo é quando Jesus estava com fome e amaldiçoou a figueira. Os crentes de 2022, se chegar alguém, né? Infelizmente vemos, né? Pessoas fazendo comércio da casa de Deus. Se chegar alguém, meu irmão, eu tenho até medo de falar. Medo no sentido, claro, remorso, posso dizer assim, né? Não medo de falar, não. Mas no sentido de, meu irmão, minha irmã, você já consegue imaginar essa situação? Um irmão ou irmã, 2022, vendo o que estão fazendo com as igrejas evangélicas aí, tem muitas, eu não vou, claro que eu não vou citar nomes aqui de igreja de denominação, né? Mas tem muitas igrejas aí que estão fazendo da casa de Deus comércio, um verdadeiro comércio. E se chegar alguém da mesma forma que Jesus fez, quebrando tudo, derrubando tudo, olha, não façais da casa do meu pai casa de venda. E aí? Vão dizer que o cara tá doido, endemoniado. E olha lá o irmão, esse crente aí tá endemoniado. Vão fazer o que os fariseus disseram, né? Quando Jesus estava expulsando demônio, curando os enfermos. Este não expulsa demônios, senão pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, né? Então, olha que exemplo. E o segundo exemplo é quando Jesus estava com fome. Em Marcos 11 vamos ver a mesma situação que aconteceu de Jesus purificando o templo, só que em uma versão diferente, que Jesus fala assim, segundo o que Marcos escreveu, Jesus fala assim, ó: a minha casa será chamada, ó, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito de covil de ladrões. O que Jesus fala aqui? Mas vós tendes feito covil de ladrão. E os escribas e príncipes do sacerdote, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E anterior, aqui em Marcos capítulo 11, é o mesmo assunto, Jesus purifica o templo, diz o seguinte aqui a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E aqui foi o assunto, posso dizer que aqui a causa. Pronto, encontrei a palavra certa, a causa de Jesus ter feito o que fez. Ele estava com fome, irmão. Ele estava com fome. Como você está com fome? Como é que você reage? Eita, Jesus Cristo, mano. Que forte, hein? Que forte, viu? Glória a Deus. Onde cobiache de caso e te comina. Quando você está com fome, tô falando com fome, não é quando você está começando a sentir fome. É quando você já está com fome. Fome mesmo, fome. Como que você reage quando você está com fome? Alguns se iram. Alguns ficam chateados, alguns mudam o semblante. Nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Esta carne aqui, esta carcaça ré aqui, isso aqui, ó, esse corpo mortal, pecador, falho, fraco e pecador, é pecaminoso. Só quando estivermos lá, naquele grande dia, é que receberemos um corpo incorruptível. Aí sim, nós não iremos mais, nós não iremos se irar mais, né? Versículo 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha só. Então, aqui a gente vê duas questões, né? Primeiro, Jesus estava com fome. Segundo, Jesus ele foi ali, ele viu que tinha folhas, então eu acredito que ele pensava que tinha figos, que Jesus não ia dar a viagem perdida, né? Mas aqui a Bíblia deixa bem claro que não era o tempo de figos, mas Jesus estava com fome. Como você reage quando você está com fome? Como você reage quando você está com fome? Jesus reagiu assim, ele viu as folhas e ele acreditava que tinha figos, posso dizer assim, né? Mas não era o tempo de figos.
Versículo 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele falou com a figueira como quem fala assim com uma pessoa, né? Olha, nunca mais coma alguém fruto de ti. Mateus já narra a purificação do templo diferente. Olha só, e entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. E o secamento da figueira, Mateus também já narra um pouco diferente. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, né? O mesmo objetivo, a mesma causa. Jesus estava com fome. Avistando a figueira de perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, olha o que Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Você acha que Jesus falou isso aqui, calma? Como quem diz assim: olha, irmão, tenta imaginar a situação. Você está com fome. Como eu acabei de falar agora há pouco. Como você reage quando você está com fome? Imagina a situação. Imagina a situação. Era de manhã. Logo eu acredito que podia ter ali sol, né? Não sei qual o horário da manhã que estava, mas se tiver o sol já é um outro fator. Você está com fome e andando no sol, meu amigo, né? Não estou dizendo o horário, a Bíblia relata aqui que foi de manhã, não sei qual foi o horário, não sei se era 10 da manhã, que já é um sol super brabo, como diz aqui no Nordeste, né? Às vezes eu saio e volto e eu digo, rapaz, o sol hoje tá brabo, viu? É um modo de falar que o sol está bem quente, né? E avistando a figueira, secou, e chegando perto, dirigiu-se a ela, não achou senão folha. Ele disse, olha, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Ponto final. Como você reage quando você está com fome? Jesus amaldiçoou a figueira. Eita Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, né, isso é o que eu queria trazer para a meditação, né? Eu tinha visto uma capa do pastor Tiago que estava assim, pequei. E agora? Aí eu entendi na hora que era a confirmação que Deus ele queria que eu falasse sobre esse assunto, né? Esse assunto, sobre isso que aconteceu. Então, não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas os de todo mundo, de todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, glória a Deus.